Boa noite, queridos, queridas, graça e paz. Mais uma vez, estamos juntos, celebrando o nosso G100 online digital, e temos que agradecer as tecnologias que nos permite estarmos distante fisicamente, mais próximos do coração, do ouvido. E também queria dar as boas-vindas, você que está vindo pela primeira vez, que é nosso convidado, que aceitou de bom coração, de boa vontade, o nosso convite de conhecer o que é uma célula, o que é um G100, de fazer novas amizades, novos amigos. Seja bem-vindo, participe conosco. É uma honra poder ter você conosco nessa noite. Nós estamos vivendo um momento muito importante acerca do nosso jejum. Estamos com um projeto de 40 dias de jejum e hoje é o 4º dia do nosso jejum. Então, um dia especial de nós buscarmos a Deus, e grande importância desse período de 40 dias é nós sabemos que nós vamos buscar o quê? Fazer a vontade de Deus. É um jejum conectado em ouvir a Deus, estar sensível à voz dele e, acima de tudo, buscar fazer a vontade do Pai sobre as nossas vidas. Então, vamos começar aqui. Da início, eu queria orar com você. Coloque as suas mãos no seu coração e vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos juntos em nome de Jesus. Pai maravilhoso, nós te agradecemos por cada vida, Pai, conectada, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesses minutos, Pai, onde vamos ter interação, a comunicação do poder da Tua Palavra, Pai, e nós abençoamos cada lar, cada casa seja abençoado agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Cris. Amém. Boa noite, graça e paz. E vamos retomar agora o assunto de como cuidar do nosso jardim. Como você tem cuidado do teu jardim nessa quarentena? Tem tirado as ervas daninhas, tem aguado as plantinhas? Como você tem interagido e se relacionado com seus filhos, esposo? E eu vou retomando aqui o que a Marisa falou na semana passada, que ela falou que o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, na verdade, ele tinha comunhão com Eva e Adão no jardim. Então, Deus nos criou para estarmos no jardim, para que nós estivéssemos interagindo, nos administrando, na verdade, o nosso jardim. Então, a vida, o plano original dele era para que nós habitássemos, comêssemos dos frutos das árvores que ele deu e ficássemos tendo comunhão na viração do dia. Cada virada do dia ele ia e se relacionava com Adão e Eva. Eles eram íntimos do Senhor, Adão e Eva. Então é isso que ele planeja para nós, voltarmos a essa intimidade com ele. E como que isso é possível? Como é possível? Foi através da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Agora nós temos plena comunhão, plena alegria de estarmos com Ele. E na pregação de domingo, o pastor César ele falou, né? Ele comparou o jardim com os relacionamentos. E ele falou aqui o que um jardim precisa para sobreviver e o que os relacionamentos precisam para sobreviver. Então, um ponto que ele falou foi o seguinte: um jardim precisa de água, como um relacionamento precisa de comunicação, de interação, de diálogo, não é, Edson? Isso é verdade. O diálogo é muito importante, né? Por isso que é importante essa comparação do jardim, é um ingrediente especial. Nós estamos nos comunicando, nós temos a bênção de ter a comunicação. Agora, é muito importante nos relacionamentos a questão dos argumentos que muitas vezes nós nos relacionamos e às vezes queremos, como em alguns relacionamentos, principalmente em casa ou nos relacionamentos, nós pensamos assim, que é como um jogo de braço de ferro, né? Então a gente tenta ganhar com o argumento, aí ela tenta ganhar com o argumento dela, mas na realidade quando pensamos que um ganhou, os dois perderam na realidade. Então, isso é muito importante nós levarmos em consideração, porque muitas vezes usamos muitos argumentos e até a questão do orgulho, e aí o relacionamento, ou seja, o nosso jardim é prejudicado. E outro ponto que o pastor falou foi como um jardim precisa de que se arranquem as ervas daninhas e no relacionamento precisamos de arrependimento.
verdade. Precisamos também, né, de nos arrepender. Sabemos que a nossa mudança de atitude precisa estar presente no dia a dia. Precisamos reconhecer, na verdade, né, o erro. E ele também falou assim, como um jardim precisa de poda, um relacionamento precisa de perdão. Então, Jesus possibilitou esse retorno ao relacionamento com o Pai, através da sua morte e através da sua ressurreição. Como eu havia falado no começo, ele nos abriu um caminho de volta ao jardim. Eu achei tão bonito isso. Com certeza. Porque eu amo flores, árvores, gosto de caminhar pelos bosques e imagina como era o jardim do Éden no princípio, com muitas cachoeiras, muito verde, né? E ele possibilitou, aqui o jardim remete a um lugar onde nós podemos ter plena comunhão e intimidade com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que falou no meu coração é que Jesus nos reconciliou com Deus. E você sabe o que significa a palavra reconciliar? Significa restituir a graça de Deus. Olha que tremendo isso. Ele nos reconstituiu novamente à presença da graça de Deus. Então, por causa da sua morte e da sua ressurreição e por causa do perdão do Senhor no nosso coração, nós podemos ter isto agora. E é interessante que essa reconciliação, ele não se reconciliou como ele sendo Deus, mas sim como homem. Ele foi chamado na Bíblia, relatado algumas palavras, que ele foi chamado como um homem, como um Deus homem, né? Como o filho do homem. E Jesus venceu o inimigo, sabe aonde? No jardim. Por isso que nós estamos agora fazendo todas as conexões com o jardim. Porque Jesus, importante nós lembrarmos que Jesus, ele se relacionava com seus discípulos, seus amigos, no jardim. Ele tinha o hábito de estar no jardim com seus discípulos, com seus amigos. E nesse relato que foi citado, tanto em Lucas como em Marcos, ele estava no Jardim das Oliveiras, e também chamado também como Getsemane. Então lá, olha que interessante esse versículo de Lucas 22, a partir do versículo 39, preste atenção nesse texto. Então, acompanhando de seus discípulos, Jesus, como de costume, foi ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, o importante, olha que, e essa mesma história foi contada em Marcos, no capítulo 14, então, no versículo 32, assim, então foram a um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui, enquanto eu vou orar. No versículo 33 de capítulo 14 de Marcos, olha que gostoso sabermos como Jesus agia. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, os seus amigos. E ele começou a sentir um grande pavor, uma grande angústia neste momento. Ele chegou a dizer, a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Ele disse, fique aqui, vigiem, fiquem aqui, vigiem. É importante nós lembrarmos que Getsemane, a expressão Getsemane, quer dizer o quê? Lagar de azeite. Era um lugar onde se prensava azeitonas para se dar o azeite. Olha que texto maravilhoso. E esta mesma expressão de expressar e espremer, quando Jesus, nas últimas instruções dos seus discípulos, ele disse assim, olha, cuidado, vocês vão passar aflições, mas tem de bom ânimo. Esta aflição, esse termo, era o mesmo termo de espremer tanto a uva para dar o suco, para dar o vinho, como na expressão de espremer a azeitona para dar o azeite. Então Jesus foi muito espremido, Jesus estava orando em um lugar de prensar as azeitonas. Olha só, ele estava literalmente sendo prensado. Sua alma está profunda, cheia de dores. E ele disse aos seus amigos, olha que frase linda, ele disse, fiquem comigo. Você tem amigos que você possa chegar neste nível? Fique comigo no momento de aflição, fiquem comigo. Quando as coisas estão difíceis, como é que você age?
Como é que você age quando é difícil? Ele, Jesus, foi buscar ao Pai. Olha, ele pediu vigiem para não cair em tentação. Ou nós vamos entregar a tristezas, ou vamos ser dominados por desesperos. Jesus estava se preparando. Ele sabia que ia chegar um momento muito difícil da vida dele. Por isto, ele pediu ajuda, o companheirismo dos seus amigos. Para quê? Para que se cumprisse o projeto de Deus nas nossas vidas. Para que nós fôssemos resgatados. Para que se ocorresse a reconciliação de nós, toda a raça humana, com o Deus poderoso e amoroso. Então Jesus venceu essa batalha onde? No jardim. Agora eu vou citar algumas expressões aqui, repetir algumas expressões que o pastor César citou na pregação de domingo. E se você que está na sua casa gosta de dar um glória a Deus, eu sei que alguns, eu pensei quando estava me preparando, veio a imagem de algumas pessoas, Cris, que gostam de dar um glória a Deus um pouquinho mais alto. Agora chegou na sua casa, a grande oportunidade de você dar um glória a Deus se você perceber que isso tem um grande valor. Por exemplo, o que aconteceu na cruz. Olha, os homens agora estão se reconciliando com Deus. Outra, sem a cruz, não se pode haver um novo nascimento. Sem cruz, não tem vida eterna. Não tem direito às promessas que estão escritas em todas as Escrituras. Não tem direito à morada celestial, às bênçãos espirituais. Nem à bondade e milagres de geração em geração do nosso Pai. Nem a alegria do Espírito, nem desfrutar da presença de Deus. Uma pessoa, dá um glória a Deus aqui aí na sua casa, no seu G100, glorifica, nós temos oportunidade de acesso livre à presença do Pai. Agora, se isso não acontecesse, seríamos como um poço de ansiedade. Você já pensou? Se nós não estivéssemos, Cris, já pensou, Cris? Se nós não estivéssemos, essa presença, essa bondade do nosso Pai, nas nossas adversidades, lógico, não se compara à adversidade que Jesus enfrentou, mas se nós não tivéssemos essa bondade de Pai presente, nós nos afundaríamos em angústias, em ansiedades, como muitas vezes corremos o risco. Não tínhamos esperança. Não tínhamos esperança, já pensou? Você sem esperança? Isso é muito triste, você não ter esperança. Então, isso é resultado do amor e da bondade do nosso Pai. Interessante frisar que Adão, o primeiro homem, perdeu uma batalha onde? Num jardim. E Jesus, o segundo homem sem pecado, o Filho de Deus, venceu aonde o inimigo? Venceu a morte aonde? Num jardim. Venceu a batalha no jardim. Para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai e ser um com Ele. E sermos um com Ele, Cris, e sermos um com Ele. Glória a Deus. Que privilégio! Para que em momentos como esse que estamos vivendo, possamos saber que é nele, somente nele, nós podemos ter esperança, alegria e existimos através dele. Somente nele é que a vida faz sentido. Somente nele é que se faz sentido em Jesus. Agora, é importante nós lembrarmos que não há nada que Deus possa fazer além de ter oferecido o máximo, que foi a vida de Jesus. O amor máximo foi expressado por mim e por você. Por mim e por você, Cris, por nós. Para os nossos filhos, para a nossa família, expressão máxima de amor. Agora, basta uma resposta nossa. Nós é que temos que dar uma resposta. Mas por quê? Porque o máximo Ele já fez. E para encerrar os pontos importantes desse nosso diálogo, para nós conversarmos, um ponto mais importante é que todo um relacionamento é que nós precisamos de Jesus. Assim como um jardim precisa da luz do sol, todos nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dele e Ele quer que nós dependamos dele. Ele nos quer. Ele nos quer. Ele já fomos reconciliados. Não há mais barreira. Agora basta eu e você. Nós queremos isto. Olha que texto maravilhoso em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. O sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, porém nunca pecou. Assim aproximemos com toda a confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar em momentos da adversidade. Então, para nós conversarmos hoje, nessa noite, você conversar com seus amigos, uma advertência e como nós conversarmos. Quando as coisas estão difíceis, quando as coisas enfrentamos adversidades, quando enfrentamos adversidades, como é que nós agimos? Um ponto para nós conversarmos com os nossos amigos, nos seus grupos,
Como nós agimos diante das adversidades? Por exemplo, a perda de um emprego, uma questão da saúde, no momento que estamos vivendo hoje, de notícias de pessoas sendo acometidas pelo coronavírus, e você fica com temor, como é que você reage? Como é que temos reagido? Segundo ponto para nós conversarmos. Olha aqui a importância de Jesus ter a sua equipe de trabalho. Ele pediu, venha comigo, meus amigos. Você tem amigos? É um ponto muito importante. Você tem com quem enfrentar nas horas das adversidades, né? Como foi importante os nossos amigos. Sim. Nos momentos que nós enfrentamos as maiores adversidades, sempre tínhamos alguém para nós conversarmos e pedirmos um help, uma ajuda. Você tem alguém para pedir um help? Pedir um socorro? Nós precisamos conversar acerca disto. Agora, não se apavore. Você pode perceber que talvez, você pode fazer uma reflexão, falar assim, realmente, eu não tenho amigos. Mas não se apavore. Hoje é o momento de nós, diante desse cenário de jardim, nós pensarmos assim, há uma semente que nós podemos plantar diferente. Não se desespere, você que vai chegar à conclusão que você não tem. Nós estamos num projeto. Ora, é importante que para você semear, a Bíblia declara que o próprio Jesus é quem dá semente ao que semeia. Então a grande oportunidade, nós temos nossos amigos aonde? Nos nossos GECENs. No reino de Deus temos nossos melhores amigos. As pessoas que estão próximas de você, do seu grupo de relacionamento, do seu pequeno grupo, são a possibilidade de ter os seus melhores amigos. Então, não esqueça de saber como é que nós reagimos diante das adversidades, como estamos reagindo, para você conversar hoje, e saber uma pergunta, você tem amigos? Você tem amigos? Agora, muito importante, para eu encerrar aqui, nós orarmos por você, o mais importante, será que eu tenho sido amigo? O mais importante, acima de tudo, é ser, para depois ter. Você tem sido amigo das pessoas? As pessoas precisam de você. Eu sei que nós precisamos, mas como Jesus se doou para que acontecesse tudo, será que eu e você, podemos se colocar à disposição para ser amigo de alguém? Primeiro seja, para depois ter. Amo você, queria orar por você, que neste momento passa grande adversidade. Talvez com anseios, com preocupações. Neste momento de cenário de adversidade, até na economia, nós não sabemos até onde vai parar, mas nós temos a confiança nas promessas do nosso Pai, do Deus Todo-Poderoso, que estamos reconciliados com Ele, temos acesso direto, um grande privilégio. Eu queria que nós orássemos agora, você colocasse as mãos no seu coração, e eu vou orar por você, encerrando aqui, para você ter um grande tempo de tempo com seus amigos, um privilégio de poder conversar com seus amigos. Coloque as mãos no seu coração, você que está ansioso, que você que está preocupado, e nós vamos orar por você, e você vai receber grande paz, alegria e esperança. Pai maravilhoso, nós te agradecemos por este tempo, Pai. E declaramos, Pai, que a nossa esperança sempre estará no Senhor. Como todos nós estamos vivendo como um grande jardim, Pai. Nós pedimos a Tua graça e a Tua bondade, Pai, para aquele que no meio desta adversidade, Pai, tem esquecido de cuidar do jardim, Pai. Tem abandonado, Pai, os relacionamentos e se preocupado acima, Pai, de ponto desesperador, Pai. Que venha paz, que venha alegria, que venha esperança. Você que está se enfrentando agora, pensando assim, poxa, será que Deus me abandonou? Deus não se importa comigo? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Não, muito pelo contrário, receba agora a graça e o consolo do Pai, a força do Espírito Santo. Se lembre, o mais importante é que Ele ama muito você. Ele é um Pai bondoso e quer que você cuide bem do seu jardim. E Ele é o primeiro interessado para que seu jardim floresça. Amamos você, graça e paz, uma boa noite.